O ano é 2122 e surge uma nova modalidade esportiva que vira febre no mundo todo. E essa febre eram os Medabots, que eram robôs com inteligência artificial, que eram usados em batalhas chamadas cyberlutas. Esse anime foi muito popular no Brasil através da TV Globinho no início dos anos 2000 e tinha uma abertura muito maneira. Ou você vai dizer pra mim que você também não cantava? Vai começar a cyberluta, vamos Metabot. Eu sei, isso foi meio ridículo. Vai começar a cyberluta até cair. Vamos, Metabot. E tinha também um juiz de luta que era um velho muito sinistro. E esse velho meio que tinha os poderes do capiroto. Sempre que aparecia uma cyberluta, aparecia um buraco negro de outra dimensão, sei lá. Eu sei que ele sabia que ia acontecer e tava lá. Aí já chegava, né? Meda lutadores prontos, Medabots, cyberluta. Não! Os Medalutadores estão prontos, Medabots! Cyberluta! Medabots era um dos meus animes favoritos na minha infância. Eu acordava muito cedo pra assistir ele na TV Globinho. Junto de Yu-Gi-Oh!, Beyblade e Pokémon, eram animes que atiçavam muito o meu imaginário, pois era o que era mais próximo de se tornar real pra mim quando eu era criança. Chegar numa época tão moderna onde a gente teria robôs para colocar um contra os outros e até mesmo criar um esporte disso. Era muito mais fácil na minha imaginação ter um Medabot ou uma Beyblade ou uma carta de Yu-Gi-Oh! Que virava holograma através de um equipamento digital. E uma coisa que me entristeceu muito foi que depois de grande eu fui assistir Medabot e eu já não sentia a mesma emoção de sempre quando eu era pequeno. É triste dizer, mas o tempo passou e eu estou ficando velho. Então fiquem com esse vídeo de hoje, faremos uma nostalgia e falaremos um pouco sobre Medabot, o anime que marcou várias gerações. Medabots é um anime que teve origem de um jogo. Ele veio do Game Boy Advance da Nintendo. Um dos principais objetivos do lançamento desse anime foi para vender os brinquedos dos Medabots. Uma coisa que eu não consegui compreender bem quando eu era garoto. E após assistir o anime depois de grande, é a real origem dos Medabots. Nos primórdios da vida na Terra, e antes mesmo que existisse uma raça humana, existia uma civilização que governava o nosso planeta. E essa civilização eram os Medalorianos. Só que esses Medalorianos, eles tinham uma sede obsessiva pela guerra e eram também uma sociedade muito avançada para a época. Então, para se tornar mais poderosos, eles acabaram acoplando em seus corpos armaduras cibernéticas. Como o povo dessa civilização só pensava em se matar, mesmo sendo uma civilização muito avançada, eles acabaram sendo extintos. E esse foi o preço pago pela sua barbaridade. Só que antes da sua extinção total, alguns Medalorianos tiveram a brilhante ideia de conservar as suas memórias dentro de um metal dourado de formato hexagonal. Exatamente, essas eram as medalhas dos Medabots. Os Medalorianos são os ancestrais de todos os Medabots. E na época que eu assisti o desenho eu não sabia disso. Após assistir de novo e estudar o fandom, foi que eu fui saber sobre a verdadeira origem dos Medabots. E outra coisa que eu não compreendia muito bem, e você talvez também não, era o que definia uma medalha rara. Sabíamos que o Metabee possuía uma medalha rara que o Ikki encontrou no rio, mas o que realmente diferenciava ela das outras? Primeiro temos que entender que um grupo de cientistas encontraram requisitos da antiga civilização dos Medalorianos. Com isso acharam as medalhas meio que acabadas já e outras em bom estado. As primeiras cópias das medalhas raras tinham um poder muito próximo e era praticamente idêntica às originais. Como o poder dessas primeiras clonagens das medalhas eram muito próximas ao poder original, os cientistas então resolveram não comercializar elas assim, já que eram muito perigosas. Em algum momento então eles conseguem dar um nerf nas medalhas e diminuir o poder delas. E assim então surgem as medalhas clones, que são aquelas medalhas comuns que quase todo mundo tem. E a diferença de uma medalha rara para uma medalha comum é a seguinte: a medalha rara normalmente o Medabot ele ganha alguns traços de personalidade, assim como o Metabee que carrega o anime nas costas. E além da medalha rara ser algo assim meio que exclusivo e muito difícil de se conseguir, é somente através
através dela, fora algumas raras exceções, que o Medabot é capaz de alcançar a Meda-Força. E a primeira menção da Meda-Força no anime foi na luta no telhado de Metabee contra Rokusho, onde o Rokusho acaba liberando a sua Meda-Força. E esse poder cheio de mistérios que envolvia uma medalha rara atiçava o nosso imaginário sobre quando o Metabee iria despertar a sua Meda-Força, já que ele também possuía uma medalha rara. Assim, já que estamos falando no Rokusho, ele era o meu Medabot favorito. Qualquer tipo de personagem de anime que aparenta ser um lobo solitário, normalmente sempre é o meu personagem favorito da obra. Rokusho era um Medabot branco que vivia usando um pano sujo e solitário. Ele vivia atrás do seu antigo Meda lutador que havia desaparecido. Ele também não gostava de estar em cyberlutas e um dos seus principais objetivos era proteger todo tipo de vida. Por mais que ele fosse um Medabot, ele tinha atitudes bem nobres. Medalha rara. Não! É da força! O que eu faço? Vocês lembram do Henry? Exatamente, aquele jovem que trabalhava de balconista, que acabou vendendo Metabee para o Ikki. Aquele que a gente ficava na esperança que ele fosse descoberto e finalmente fosse revelado que o Henry era realmente o fantasma renegado. Por mais que o anime vá amarrando isso aos poucos, tudo começou com o Henry. Quando o Henry era criança, o cachorro dele acabou encontrando uma medalha rara no chão de um parque. Anos depois, ele se torna um experiente Meda lutador e ele também possuía um Metabee, igual que ele vendeu pro Ikki, só que não era o mesmo. Henry então decide participar de um torneio mundial de Medabot, só que o seu Metabee era tão poderoso que acabou deixando fora de controle todos os Medabots do mundo, que começou a atacar a raça humana. E esses dias sombrios foram chamados de os 10 dias de escuridão. Para poder conter esse caos que estava acontecendo no mundo, o Henry ele acaba tirando a medalha do seu Metabee, destruindo ela e fazendo que os demais Medabots do mundo se acalmassem. Com esse evento assustador que assombrou o mundo, a Confederação de Medabot, eles acabam apagando o registro daquele torneio da história. O Henry então ele decide se juntar à associação de Medabot e trabalhar para o Dr. Aki, e ele usaria o disfarce do fantasma renegado, um ladrão misterioso e mascarado que roubava medalhas raras. Tudo isso que ele fazia era meio como um senso de justiça para impedir que os 10 dias de escuridão voltassem um dia, voltasse a acontecer aquele evento que fez ele matar o seu amigo, o fantasma renegado, o ladrão e protetor de medalhas raras. E uma das funções do Henry como fantasma renegado era ficar de olho na gangue dos robôs de borracha, que eram os vilões do anime, que eram bem toscos e bobalhões. Tinha até mesmo um anãozinho que usava chupeta direto. Eles eram bem cômicos, né? Clássico de anime infantil. Eles eram liderados pelo Dr. Meta Malvado, que era um dos 3 antigos cientistas que descobriu a civilização dos Medalorianos: Dr. Meta Malvado, o Dr. Rush, que era o mestre do Rokusho, e o Dr. Aki. O Dr. Meta Malvado ele acabou modificando partes do seu corpo para tentar se transformar em um Medabot. E aquele seu gato possui uma medalha de um Medaloriano que, diferente de todos os outros Medabots, que nenhum tinham recordações do passado, aquele seu gato tinha. E o objetivo final do Dr. Meta Malvado era restaurar, acabar com a civilização humana e restaurar a civilização dos antigos Medalorianos. Mas para isso ele precisava das medalhas raras e do poder delas para poder cumprir com o seu objetivo. Praticamente o início do anime ele se resume assim: o jovem Ikki, que sempre queria ter um Medabot, ele acaba encontrando uma medalha rara no rio que tinha caído pelo fantasma renegado. Com isso ele vai se tornando um experiente Meda lutador e vai evoluindo nas cyberlutas juntos do seu Metabee. Vai acontecendo coisas paralelas aí, que é o fantasma renegado tentando impedir o Dr. Meta Malvado e a sua gangue de robôs de borracha de roubarem várias medalhas até encontrarem todas as medalhas raras. No final da primeira temporada acontece um torneio mundial de Medabot e a gente conhece o Victor, que era um personagem que era traumatizado pelo que havia acontecido no passado nos 10 dias de escuridão. Nesse torneio o Metabee ele desperta a Meda Força. Acontece até mesmo um drama assim no final do torneio, em que eles teriam que
destruir as medalhas de todos os Medabots para que não acontecesse novamente os 10 dias de escuridão. O Ikki acaba não permitindo que destruísse a medalha do Metabee e aparece o Dr. Meta malvado no Medabot gigante e eles criam um Metabee gigante, tipo um Megazord dos Power Rangers. Os outros Medabots e o Metabee entram neles e batalham contra o Dr. Meta malvado. Eles acabam vencendo e do nada aparece uma nave espacial com o Dr. Rush, que todos pensavam que estava morto, e ele explica que os Medablorianos não queriam isso e que eles foram extintos exatamente por isso, por essas frequentes batalhas desnecessárias. E ele leva então para o espaço junto com ele, na sua nave alienígena, o Dr. Meta malvado. E assim termina a primeira temporada de Medabot, a clássica e a que a gente assistiu na TV brasileira. E esse anime maravilhoso, com humor meio cômico, né? Que a gente até pensa que seria muito voltado para batalhas como Beyblade, mas não, as batalhas normalmente elas acontecem no final do episódio e se resumem de forma até mesmo bem rápida. Fala clã, esse é o canal Nerd Solitário. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e aprendam uma coisa, família: nesse canal não existe limitações. Se você quer algum vídeo, deixa sugestão aí embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!